Olá, tudo bem com vocês? Vamos falar sobre um fitoterápico que pode ser empregado para tratamento de insônia. É uma das indicações clínicas da Valeriana officinalis, que é um dos poucos fitoterápicos que tem essa indicação. Muitas vezes a gente pensa na passiflora, em outras medicações que também podem ajudar nesse processo do sono, mas elas muitas vezes são mais ansiolíticas do que indutoras do sono. A valeriana não, a valeriana tem essa característica de melhorar esse processo de indução do sono e por isso a gente vai falar um pouquinho das ações farmacológicas e até da posologia dela. Vamos lá. O primeiro ponto é o seguinte, a valeriana tem uma ação sobre o sistema GABAérgico, ainda não está completamente elucidado o mecanismo, mas ela pode aumentar a atividade do sistema GABAérgico, talvez ali no sistema de recaptação ou diminuição da degradação do GABA, então isso traz benefícios para fazer com que a pessoa tenha um relaxamento, né, uma sensação de relaxamento, uma indução do sono, uma melhora desse processo do sono. Então ela atua em 3 pontos específicos. Vamos lá. A primeira delas é a latência do sono. A valeriana pode diminuir a latência, o tempo que a pessoa demora para conseguir dormir. Isso é extremamente interessante. Muitas vezes a pessoa fica lá, passa um tempão na cama e ela não consegue dormir. Então a valeriana pode auxiliar nesse processo de reduzir essa latência e fazer com que a pessoa pegue no sono mais rapidamente. Ela pode também aumentar o tempo total do sono, fazendo com que a pessoa consiga dormir por um tempo maior, melhorando assim a sua condição de vida, melhorando até a qualidade de vida desse paciente. Além disso, ela pode reduzir os despertares noturnos, a frequência com que o paciente acorda de madrugada, né, e aí ele não consegue dormir ou ele acorda várias vezes à noite. Claro que isso vai mudar de paciente para paciente, muitas vezes o paciente já faz o uso, por exemplo, de um indutor do sono, tipo zolpidem, zolpiclona ou até benzodiazepínico, a ação do fitoterápico é quase significante perto da ação desses fármacos, né? Não dá para falar que ele não tem nenhum efeito, mas é muito mais fraco do que essas outras drogas, apesar do que o benefício dessas medicações é que, no caso do fitoterápico, ela não traz um processo de dependência tão intenso. Ela pode até trazer alguma sensação de necessidade do uso da medicação, mas normalmente ela não promove uma dependência como os benzodiazepínicos podem promover e outros fármacos também podem trazer esse efeito colateral. Além disso, o uso prolongado dela não demonstrou outras complicações e efeitos adversos muito significativos. Então ela é bastante tolerável, bastante segura, tranquila. Lembrando que a dose máxima diária chega próximo de 300 mg por dia. Aqui eu coloquei para vocês uma concentração de 50 mg. O paciente pode utilizar a medicação utilizando 1 até 2 comprimidos, 2 cápsulas, meia hora até 2 horas antes de ir para a cama, tá? Antes de dormir. Então essa seria basicamente a posologia, mas isso tem que ser respeitado de acordo com a indicação do médico, do profissional que vai prescrever essa medicação para o paciente. Tem que lembrar também que ela pode ter interações medicamentosas com outros fármacos. Fármacos antidepressivos, fármacos que eu falei, por exemplo, da família dos ansiolíticos ou até outros fármacos para insônia. Tomar um pouquinho de cuidado também, porque todo medicamento para insônia, como ele é um indutor do sono, ele pode atrapalhar as atividades de rotina do paciente. Por exemplo, dirigir ou fazer alguma coisa mais precisa, e isso pode trazer algum incômodo para esse paciente. Então, tomar um pouquinho de cuidado na utilização dela, tá? Tem poucas interações, mas está relacionado mais às ações dos fármacos do sistema nervoso central. Benefícios que eu citei para vocês são esses 3 em relação ao tempo de sono que esse paciente, que essa paciente ou esse paciente pode ter, fazendo com que eu tenha diminuição da latência e diminuição dos despertares noturnos. Uma boa tolerância, tá? Claro, existe a necessidade de um acompanhamento farmacoterapêutico sempre, a gente sempre fala que aqui não é indicação, aqui na verdade é uma orientação e uma informação sobre a medicação. Existe sempre a necessidade de ter uma orientação de um profissional para acompanhar e para ver se esse tratamento vai funcionar ou não para esse paciente, para paciente que vai utilizar esse tipo de medicação. Uma última informação para a gente fechar aqui a ideia, é legal lembrar que existe a necessidade também de uma boa higiene do sono e até a investigação do porquê esse paciente está tendo insônia. Será que está relacionado a alguma outra patologia associada? A higiene do sono é essencial, não só tomar medicação, mas trazer aspectos que podem padronizar e melhorar o sono do paciente, né? Existe uma série de regrinhas que a gente não vai entrar aqui, mas que pode auxiliar o paciente a dormir melhor. Entre elas, o exercício físico também, pelo menos umas 3 horas antes de ir para a cama, coisas que podem ajudar o paciente a ter essa melhora da qualidade. E aí entra o fitoterápico com uma medicação que pode ser uma alternativa terapêutica para melhorar essa condição do sono do paciente aí. E não esquece de seguir a gente, acompanhar e compartilhar essas informações com pessoas que talvez precisem ou até profissionais que
que precisam passar essas informações para os seus pacientes. Valeu, gente, até mais!